Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o novo vereador, Paulo Messina, para proceder à leitura da ata de sessão anterior. Messina. Posso mudar, não posso? Vou chamar o tio Carlos. O vereador vai chamar o tio Carlos, para facilitar. A presidência refaz a fala, convido o novo vereador, tio Carlos. Para a leitura da ata. Para O senhor lê a ata. fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª Sessão Extraordinária do dia 10 de agosto de 2011. Presidência, os senhores vereadores Leonel Brizola Neto, Paulo Messina, segundo plano. Às 14 horas e 30 minutos, com a presença dos senhores vereadores André Gouveia Vieira, Eliomar Coelho, Paulo Messina, Adilson Pires, Tio Carlos, Dr. Edson da Creatinina, Sônia Rabelo, S. Ferraz, Rubens Andrade, Agemiro Pimentel, Israel Atleta, Dr. Carlos Eduardo, Leonel Brizola Neto, Paulo Pinheiro, Elto Babu, José Everaldo, Dr. Eduardo Moura e João Mendes Jesus. 18. Assume a presidência o senhor vereador Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 28 minutos. Aprovado a ata, passa ao grande expediente. Primeiro orador inscrito é o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina. Dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Carlos Caiado, senhores vereadores e vereadoras, assessores, demais presentes e telespectadores da TV Câmara. Na segunda-feira, no dia 8 de agosto, a Biblioteca Popular Municipal de Botafogo abriu as portas para o projeto Estação Pensamento e Arte. A população é convidada a participar gratuitamente de cursos, palestras, oficinas e apresentações musicais e poéticas com artistas e especialistas que contribuem para o enriquecimento da cultura. O objetivo é buscar o fortalecimento das bibliotecas públicas como espaços culturais de informação, atualização, reflexão, promovendo encontros de leitores, espaços e lazer. A iniciativa é muito boa, porque democratiza o conceito das casas do saber, até hoje possível apenas para uma parcela da sociedade, uma vez que os preços das palestras nesses locais costumam ser bem altos. Mas, acima de tudo, a iniciativa vai ao encontro do que acreditamos ser o melhor caminho para o desenvolvimento cultural tão necessário para formarmos cidadãos cada vez mais críticos e participativos. Ironicamente, a inauguração com tão nobre convidado, o escritor moçambicano Mia Couto, teve uma nota dissonante. Erros na divulgação dos horários, falta de transparência na obtenção dos convites, informações desencontradas tiraram um pouco do brilho da iniciativa, deixando frustrado uma legião de pessoas que compareceram à biblioteca na esperança de ouvir o grande escritor e humanista com sua simplicidade desconcertante. Os organizadores acabaram por permitir que algumas pessoas assistissem por videoconferência. O fato é que, depois desse episódio, levantou-se uma questão sobre o critério de inscrição para as próximas palestras. Qual será esse critério? Vamos ficar de olho para verificar os critérios de participação nos próximos eventos. Acreditamos na iniciativa da Prefeitura, mas para ser efetiva e atingir seus objetivos, não deve se perder em práticas não democráticas. Os desafios são grandes, porque a população costuma corresponder a todas as oportunidades que lhes são oferecidas de participação em eventos culturais gratuitos. Vamos torcer para que o projeto possa ser estendido às demais bibliotecas públicas. Mia Couto, o convidado especial para a inauguração do projeto, é jornalista, poeta, escritor,
comparado ao nosso Guimarães Rosa, ensaísta crônico e biólogo, acabou por deixar uma grande mensagem, filho de pai poeta, com extensa biblioteca em sua casa, de paredes cobertas por livros, foi criado em ambiente cercado por escritores intelectuais, amigos de seu pai. Entre as ideias mais veementes de Miyakoto está o combate ao pensamento unidimensional, que, conforme ele mesmo fala, é a rejeição ao outro, a rejeição a outras culturas e religiões, a incapacidade de sairmos de nós próprios e aceitarmos que o outro é diferente de nós. Fala do sentimento de comunhão que ocorre quando não temos noção do sentimento de fronteira. Este seu pensamento nos remete diretamente ao conceito tão necessário sobre a responsabilidade de cada cidadão com a sustentabilidade do planeta. Na opinião desse escritor, mais importante do que a crença é estar disponível, isento de certezas, aberto à narrativa dos outros. Quando participava de alguma manifestação religiosa, ele não vai para julgar, vai para ser possuído por aquela ideia. Considera que a ciência se coloca como um discurso de superioridade que não tem capacidade de dialogar com os outros. Considera a ciência apenas uma resposta possível à grande mensagem que fica é de humildade e respeito ao outro e às diferenças. Obrigado a todos, boa tarde. Só queria informar que amanhã, sexta-feira, teremos um encontro, a comissão do Rio+20, eu, tio Carlos, doutor Carlos Eduardo, doutor Eduardo Moura, compareceremos à prefeitura para nos reunirmos com o vice-prefeito para discutirmos o andamento das ações da prefeitura na organização da Rio+20. Obrigado e boa tarde a todos. Próximo orador inscrito, novo vereador tio Carlos. Dispõe de 3 minutos. A presidente refaz 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Vou ser bem breve. A todos os companheiros presentes, a todos os funcionários. Aproveito a oportunidade de, mais uma vez, ocupar o tempo na tribuna para pedir, primeiro, aos companheiros vereadores, e aí eu me incluo aos meus pares de uma forma muito objetiva, que no dia de hoje nós possamos avançar nas votações. Infelizmente, não tendo quórum, a gente fica um pouco triste, porque, como foi no caso de ontem, era uma sessão extraordinária, tínhamos projetos nossos e, infelizmente, a sessão acabou caindo por falta de quórum. Sei que cada companheiro tem as suas funções, cada companheiro tem as suas atribuições, mas, nesse momento, especialmente, terças, quartas e quintas, nesse expediente, onde precisamos ter votação, não sei o que está acontecendo, mas não temos quórum nas sessões. Lamento a ausência do presidente, e hoje até me informei por motivos de saúde. Eu sei a importância do presidente Jorge Felipe nesta casa, e, enfim, eu espero que ele tenha uma recuperação o mais rápido possível, porque ele realmente faz muita falta na direção dos trabalhos desta casa. E gostaria de, mais uma vez, aqui, dentro dessa possibilidade e oportunidade de estar manifestando, chamar a atenção do Poder Executivo. Aliás, na ausência do quórum, as nossas leis não são votadas, já que não colocamos aqui nem em discussão nossos projetos. O que mais se torna importante na nossa função como vereador é o poder de fiscalização. Estamos cobrando do Poder Executivo realmente que ele seja efetivo nas suas atribuições. E, desde praticamente que começou o ano, eu venho fazendo visitas às comunidades que têm um movimento político e tenho sido muito cobrado, principalmente na região de Jacarepaguá, problemas em relação às obras, que em algumas comunidades, em algumas regiões, elas estão acontecendo, e ali, quando eu percebo, exalto e parabenizo o trabalho do prefeito Eduardo Paes, assim como de seus secretários, mas especificamente em 2 regiões, tenho notado que o prefeito Eduardo Paes e toda a sua administração têm deixado a desejar.
Hoje mesmo, no jornal O Povo, mostra o abandono de Rio das Pedras. Inclusive, a matéria diz claramente: Rio das Pedras cansadas de abandono. Hoje, também, vendo televisão, o programa do deputado estadual Wagner Montes registrava ali, ao vivo, uma série de problemas que eu venho aqui já há algum tempo nesta tribuna, pedindo uma atenção especial ao subprefeito Tiago Mohamed, que também sempre reconheço que é um jovem bastante esforçado, mas, infelizmente, os problemas que digo de Rio das Pedras, que considero um bairro com característica de uma verdadeira cidade, são 160 mil habitantes, aqueles problemas são macros, mas nós precisamos, pelo menos, que haja, por parte da Prefeitura, um comprometimento da sua presença constante. Venho cobrando da Conlurb, já me reuni lá com até o responsável, que é o senhor Sérgio, e ele me mostrou todos os esforços que eles vêm fazendo. E o que nós estamos fazendo no Rio das Pedras? Chamamos a Associação de Moradores e responsabilizando também a população pelaquela desordem na questão do lixo. A Conlurb recolhe o lixo diariamente, mas, infelizmente, a população também não vem de forma, como se diz, ordenada, vazando o seu lixo. Joga o lixo em qualquer lugar e isso vem acarretando um problema muito sério. Com as chuvas, alaga-se tudo, aquele lixo é espalhado, e aí a gente sabe da incidência dos animais, dos ratos, e aí automaticamente também atinge-se aí a parte da saúde. Então, volto a pedir, de novo, aqui, é um clamor de todos aqueles moradores, que hoje está aqui no Jornal O Povo, está também no noticiário televisivo, e eu preciso que tenha uma resposta mais eficiente do Poder Executivo. Então, Rio das Pedras, mais do que nunca, precisa de uma atenção. Quero dizer isso, que ontem, por exemplo, estive acompanhando, vim aqui, participei dos debates inicialmente na casa, corri 2h30, às 14h30, fui à Cidade de Deus. E lá o prefeito Eduardo Paes estava lançando o projeto Bairro Maravilha. Segundo constam, são 40 milhões de obras naquela região. Tive a oportunidade de manifestar, ali foi me dar a palavra, e eu disse claramente que, como membro do Executivo, membro do Legislativo, estava ali parabenizando esse trabalho que está sendo iniciado na Cidade de Deus. Porque a Cidade de Deus sofreu muito com o tráfico, o legado do tráfico lá é o legado de todas as regiões onde o tráfico ocupa, total desassistência, o abandono, falta de expectativa, falta de qualidade de vida, o tráfico realmente acaba com tudo. E a Cidade de Deus está vivendo a oportunidade, desde que foi implantada a UPP, de melhorias. E vinha cobrando que essas melhorias fossem por parte, sim, do governo federal, do governo municipal e do governo estadual. Isso vem acontecendo na Cidade de Deus, mas também disse, não adianta só a parte da frente da Cidade de Deus. É importante que se leve para o Karatê, para a Rocinha 2, para as comunidades que realmente tem ali no retrato, é só você entrar na Cidade de Deus, o retrato do descaso. E por isso, senhores, eu quero realmente aqui dizer, quando o prefeito Eduardo Paes leva as obras para essas comunidades, recebe por parte do vereador Tio Carlos, que sou do Democratas, um partido de oposição, mas recebe o meu apoio, e aí sim entendo que o discurso tem que ser acompanhado da prática. Nesse sentido, em relação à Cidade de Deus, foram lançadas as obras. Estarei lá, buscando e vigiando, fiscalizando, fazendo o meu papel. Em relação ao Rio das Pedras, não está acontecendo avanços. E eu preciso que haja atenção do secretário de Obras, do secretário de Meio Ambiente, da Conlurb, do secretário de Saúde, que todos possam levar esses serviços à comunidade do Rio das Pedras. E assim mesmo, também venho colocando em relação ao Gardênia Azul, que já estamos avançando, mas precisamos mais. Então, essas eram as minhas palavras. Queria aqui registrar a minha tristeza se nós hoje não conseguirmos avançar
na ordem do dia. Nós temos projetos importantes para serem votados e esta casa, infelizmente, e aí vem uma crítica, e aí parece que é uma crítica dirigida a um ou outro colega, não, eu me incluo nisso, porque nesta casa, quando não se tem sessões, todos nós, vereadores, somos responsabilizados pela população, que tem sim o direito de cobrar, porque afinal de contas é a população que acaba pagando o nosso salário. Então, eu pediria aos nossos pares, aos meus pares, que pudessem participar também, não só fiscalizando os atos do Executivo, mas que a gente possa ter discussões dos projetos aqui, terça, quarta e quinta, o que infelizmente não vem acontecendo, e isso me dá a sensação de que muitas vezes eu não tenho como responder o eleitor que nos cobra. Então aqui, desejo ao presidente Jorge Felipe um restabelecimento o mais rápido possível, que ele, como líder, como presidente desta casa, faz muita falta sim. E eu gostaria de pedir a todos os companheiros que, nesse sentido, pudesse somar. Eu sou uma voz, mas tenho certeza absoluta que todos os outros 50 companheiros também têm o mesmo objetivo, de trabalhar e de dar conta para a sociedade, para o cidadão que nos dá o voto, de que é importante que nós possamos votar e por isso é importante que tenhamos quórum. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos. Próxima oradora inscrita, a nova vereadora Sônia Rabelo. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Primeiramente, gostaria de congratular a todos os servidores públicos do município e ao prefeito, porque, pelo que foi noticiado, houve a retirada de urgência do projeto, haverá a retirada de urgência, segundo a informação aqui do nosso querido assessor, Antônio Sá, haverá a retirada de urgência do PL 1005. Esperamos que, com isso, nós cheguemos a bom termos na negociação entre os servidores e o Executivo Municipal. Em segundo lugar, o que me traz aqui também é uma denúncia recebida de cortes de árvores frondosas na freguesia, em Jacarepaguá, no endereço Rua Araguaia 826, local onde passa um rio, é um local de árvores frondosas e que, no momento, tendo em vista o paulatino e contínuo desmatamento, não só da floresta amazônica, que está distante, mas também de cada árvore nessa cidade, que muitas vezes é substituída por uma pequena palmeira, que vem sendo a árvore predileta do reflorestamento na cidade. Árvore a árvore, a cidade vem perdendo a sua cobertura vegetal. Por isso, nós estamos aqui pedindo informação, porque as árvores na cidade precisam ser preservadas e precisam ter a autorização da Secretaria de Meio Ambiente. Estamos aqui falando da tribuna para registrar o fato e estamos pedindo também, entrando ainda hoje com pedido de informação sobre o assunto. Finalmente, senhor presidente, o que me traz especialmente hoje aqui à tribuna é fazer uma homenagem especial aos meus colegas advogados. Hoje, dia 11 de agosto, é o Dia do Advogado. É Dia do Advogado porque é dia da criação dos cursos jurídicos. Nós sabemos que o advogado, ele é buscado pelo cidadão para saber dos seus direitos. E em relação a isso, na figura do advogado,
gostaria de prestar uma especial homenagem a todos aqueles que batalham pela legalidade, que batalham pela observância do sistema jurídico. Se essa casa tem como finalidade criar leis, a aplicação das leis, que é feita nessa casa com muita justeza, por legisladores que não precisam ser advogados. De fato, as leis criadas por esses legisladores, que, repito, não necessitam ser advogados, para essas leis efetivamente serem eficazes, serem cumpridas, necessariamente terão que ter a colaboração e o trabalho dos advogados, que nem sempre é justamente prestigiado e homenageado. Por isso, estou aqui para dizer que estou entrando com uma moção, ou várias moções de aplauso, às seguintes categorias de advogados, que os faço em categorias para não nominar. Primeiro, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro, que congrega inúmeros advogados e que estão aí a serviço da população para prestar os seus serviços. As outras categorias de advogados que eu gostaria de prestar especialmente homenagem é a categoria de advogados do poder público, nas instituições da Advocacia Geral da União, no Estado do Rio de Janeiro, da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, e especialmente da minha querida Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro e também a Procuradoria Geral da Câmara de Vereadores. São tanto a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral do Estado, a Procuradoria Geral do Município e da Câmara, são preenchidas com advogados públicos que, independente da titularidade de quem esteja no governo, são advogados que têm a função e o dever de defender o interesse público. E daí a homenagem especial que eu faço dessa tribuna. E, finalmente, mas não menos, faço uma especial homenagem também à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro são advogados públicos cuja função precípua é a defesa daqueles que não podem, por não terem poder aquisitivo, contratar os seus próprios advogados. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro tem prestado especial atenção não só na defesa dos interesses individuais daqueles que têm menos recursos, no direito de família, na parte criminal, mas hoje em dia a Advocacia Pública do Estado do Rio de Janeiro, assim como a Defensoria Pública da União, tem prestado relevantes serviços àqueles que precisam na defesa dos direitos humanos, e em especial no caso de remoções forçosas daqueles que não têm moradia. São advogados públicos que não têm hora para defender o interesse daqueles que mais precisam e não podem pagar serviços advocatícios. Portanto, deixo aqui o meu registro especial e a minha homenagem hoje, dia 11 de agosto de 2011,
a homenagem minha, dessa parlamentar, e acredito de todos os parlamentares desta Casa de Vereadores, aos advogados do Estado do Rio de Janeiro e, em especial, às categorias de advogados públicos aqui mencionados, do qual farei moções de aplauso. Muito obrigada. Próximo orador, vereador doutor Eduardo Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, funcionários da casa, eu gostaria de abordar alguns pontos hoje. O primeiro, diria de forma macro, e os seguintes, pontuais, sobre algo que vem preocupando sobremaneira a muitas pessoas e que nós tentamos dar conseguir uma forma de resolver. Tudo iniciou quando nós assistimos, e justificou essa minha fala, quando nós assistimos esse problema que nós tivemos com esse ônibus na Avenida Presidente Vargas. Esse fato ocorreu no centro do Rio, foi o sequestro de um ônibus, e justamente ali, bem no centro da cidade, o ônibus liga Praça 15 a Duque de Caxias. E a Polícia Militar teve a sua atividade bastante dificultada em função de ter esse ônibus vidros escuros. Eu não quero entrar no mérito da questão em si, mesmo porque eu não sou expert para poder fazer uma avaliação se houveram erros ou não na conduta da polícia. Mas eu gostaria de dizer que, com certeza, aquilo é um fator, esse fato é um fator complicador, que é o fato de ônibus, vans, combis, carros, veículos públicos com o vidro filmado. Eu acho isso muito complicado. Diferentemente do caso particular, que você pode optar se você vai ter vidro escuro, se você não vai ter vidro escuro, usando isso o filme, ou seja lá o produto que for, os carros de uso público e público-privado não podem fazer uso dessa forma, desses vidros, porque essas películas atrapalham a visão externa de quem quer fazer o uso dos serviços prestados por estes veículos, assim como atrapalham a fiscalização da segurança. Se você tem um carro, se você quer utilizar um carro ou um ônibus, e você não sabe o que está acontecendo lá dentro, isso é uma complicação. O táxi é a mesma coisa. Além do mais, no caso dos táxis, o que acontece? Você também não sabe se lá dentro tem alguma outra pessoa que não é o motorista. Tanto o motorista de táxi, ele fica vulnerável, como a pessoa que quer utilizar esse meio de transporte também fica vulnerável. Então, eu gostaria de dizer que nós estamos apresentando um projeto, o PL número 896, de 2011, que veda a instalação de sulfilme em táxis, ônibus e vans. E o de número 897, que veda o uso de insulfilme nos veículos oficiais. No caso dos veículos oficiais, eu não vejo como você não sabe o que está acontecendo dentro daquele carro que é público e que você tem que saber o que está acontecendo ali dentro. Repito, que ao contrário, senhor presidente, do veículo particular, os prestadores de serviço, a população, não devem fazer uso de películas que quebrem a clara visão de quem está do lado de fora, pois isto coloca em risco ainda maior a vida e segurança desses usuários. Então, eu gostaria de pedir à Casa o apoio e que olhe com atenção estes projetos de lei que estão sendo apresentados antes dessas tragédias acontecerem,
Então, não foi oportunista, eu já apresentei esse projeto, talvez antevendo problemas semelhantes ao que ocorreu, porque eu acredito que com isso nós estaremos dando uma contribuição e maior segurança para a nossa população. Bem, como eu disse, eu gostaria também de falar algumas coisas que são pontuais. Eu ouvi o nobre vereador Tio Carlos dizendo da sua insatisfação em relação às obras que não estão chegando em Venda das Pedras como ele gostaria. Rio das Pedras, perdão. Rio das Pedras. Eu gostaria de dizer que isso não vem ocorrendo na área onde eu trabalho. E eu gostaria de fazer esse depoimento, não discordando de Vossa Excelência, porque é uma outra área, e eu acredito em tudo que Vossa Excelência colocou aqui, mas, exatamente, ainda trouxe material através de jornal, né, para poder mostrar isso. Mas eu gostaria de dizer que naquela área onde eu trabalho, Costa Barros, Zacari, Pavuna, Fazenda Botafogo, Coelho Neto, Colégio, Vila Santa Teresa, todo aquele entorno ali virou um canteiro de obras. Nós temos diversas obras e eu gostaria de fazer um registro que as obras não são aquelas que são feitas normalmente pelo Executivo. Eu não vejo há muito tempo colocar manilha, porque aquilo ali fica coberto pelo chão, mas ele está fazendo um trabalho de drenagem ali naquela área, inclusive na Pedreira, Lagartixa, que é próximo da região onde, como eu disse, onde eu trabalho, manilhas e um trabalho grande, teve que interromper, inclusive, o fluxo de tráfego ali, porque nós não estamos habituados a ver aqui esse tipo de obra. Mas isso está acontecendo. Mas não só essas. Foi inaugurada uma clínica da família em Acari, justamente no Hospital de Acari, o que eu achei ótimo, porque essa obra, essa clínica da família, veio dar uma certa forma de produtividade para o hospital, ampliar o que o hospital faz, e que muita gente reclama, existem várias restrições ao Hospital de Acari, mas eu gostaria de dizer que, ao contrário do que foi dito aqui, nós temos observado que tem tido muitas obras. Eu só gostaria de fazer um registro que nós ia até chamar a atenção do prefeito para a questão da região ali da Pavuna, em relação àquele local onde nós temos aquela parada de ônibus ali. Tem sido, um compromisso de campanha e que eu gostaria muito que nós víssemos a revitalização daquela região. Eu acho até que um plano de estruturação urbana que eu estou pedindo vai ser importante e vai poder propiciar para que nós tenhamos aquele local revitalizado ali no centro da Pavuna. Recebemos uma ligação da Sete Rio, através do senhor Pedro Paulo, que diz respeito a tudo aquilo que eu venho reclamando aqui, seja na Barra da Tijuca, seja em Colégio, seja no trecho entre Guadalupe e Honório Gurgel, e parece que agora nós vamos ter um contato para que possamos dar solução a esse problema, que é um problema que nos aflige, e que eu tenho reclamado tanto em relação a isso, e eu estou aguardando. Eu recebi uma ligação do senhor Pedro Paulo, liguei para ele, retornei a sua ligação e pedi para que o agendamento fosse confirmado, mas disseram que era para esperar. Nós esperamos tanto tempo que não vai custar nada esperar mais um pouco. Finalmente, eu gostaria de dizer de algo que hoje eu observei e é importante que nós possamos passar esse problema que foi observado hoje, ali no viaduto da Perimetral, chamado elevado da Perimetral, no finalzinho, quando nós já estamos chegando no aeroporto Santos Dumont, nós temos ali uma ferragem que tem provavelmente foi feita para proteger as pessoas, mas essa ferragem
está extremamente deteriorada e com risco, podem crer no que eu estou dizendo, com risco de cair na rua que fica paralela ao elevado, a rua que fica abaixo do elevado. Então, eu gostaria de fazer essa denúncia, vou fazer através do meu gabinete, mas eu gostaria de falar sobre isso. Finalmente, senhor presidente, eu gostaria de dizer que eu quero me ombrear aos votos de congratulações aos advogados que foi feito pela nobre vereadora Sônia Rabelo, dizer que eu tenho a mesma opinião e eu gostaria de homenagear hoje, especialmente a ela, vereadora, nossa amiga, nossa colega, e dizer que nós temos uma alegria muito grande de poder passar essa mensagem. Mas eu estou ombreado com ela em tudo que ela disse no que diz respeito aos advogados. E, finalmente, gostaria também de fazer uma homenagem ao meu assessor, Ricardo Pessoa, que é advogado e que deve estar me ouvindo agora nesse momento, e ao doutor Antônio Gregório, que também faz parte da minha equipe e que é uma pessoa muito querida. Muito obrigado, boa tarde para todos, e nós estamos sempre aí voltados para ver o que é melhor para a nossa população. Próximo orador, vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente dos trabalhos, vereador Carlos Caiado, senhores vereadores, em primeiro lugar, queria seguir a linha do vereador Eduardo Moura, parabenizando a nossa vereadora Sônia Rabelo, em nome de todos os advogados, e todos aqueles que são advogados aqui na casa, para parabenizar a todos. Lembrar que hoje é dia do Pendura, não esquecer disso, que hoje é o dia importante, o pessoal costuma ir ao restaurante e botar na conta da OAB. Parabenizar todos os profissionais da área do direito, como ela falou muito bem, os defensores públicos, que executam esse trabalho com tanta dificuldade. E, em segundo lugar, estou curioso pelas informações da reunião que aconteceu hoje pela manhã do comando dos profissionais, funcionários públicos, a respeito do projeto do PL 1005. A informação que temos é que o projeto será retirada a urgência do projeto. Vamos entender por quê, saber qual foi a negociação feita entre o comando dos funcionários e o prefeito da cidade. Deve ter sido uma boa negociação e o prefeito está tirando a urgência do projeto. Acho que é um ponto importante para que se continue a discussão, já que essa é uma discussão que tem assustado muito aqueles que são funcionários públicos, que têm familiares entre funcionários públicos municipais, porque a coisa não é simples como é dita. O projeto que veio a seguir do PL 41, o projeto de lei 1005, né? Esse projeto tem uma série de discordâncias entre as pessoas que trabalham, os próprios advogados, pessoas que há muito tempo militam na área do município. Existem dúvidas, e dúvidas muito importantes em relação à validade de vários dos pontos desse projeto. A questão de não ter sido feita uma auditoria externa nos imóveis que são patrimônio do servidor público, e uma série de pelo menos 10 a 12 itens que estão sendo questionados exatamente porque não dão segurança jurídica ao funcionário público. Independente da briga política, de um lado, o ex-prefeito César Maia tem feito críticas duras em relação a esse projeto, através do seu blog, seu ex-blog. Do outro lado, o prefeito dizendo que não, que ao contrário, que ele quer salvar uma previdência que foi deixada pelo ex-prefeito em situação lamentável. Então, cada um com a sua razão defende suas opiniões. Eu só acho muito interessante que os dois têm, o ex-prefeito César Maia e o atual prefeito Eduardo Paes, têm opiniões conflitantes a respeito dos processos de gestão do FUNPREVI, da Previdência Municipal. Entretanto, na hora de votar as contas aqui, votaram juntos. Alguma coisa tem errado, mas isso é coisa para se discutir no futuro.
Esperamos aqui que o nosso prefeito César Maia, como está sendo anunciado aí que seria, teoricamente, candidato a prefeito, gostaríamos de tê-lo aqui nessa casa. A prefeito não, a vereador, desculpa, correção corretíssima. E para que ele venha aqui para essa tribuna para discutir com o brilhantismo que sempre teve, para que a gente possa entender melhor essas questões, como essa do Prev Rio, que continua sendo nebulosa e complexa. O outro ponto que eu queria citar, então, estou aguardando as informações a respeito de por que vai ser retirada a urgência do projeto e quais são os caminhos a seguir em relação ao projeto. Outro ponto é lembrar os seus vereadores, acho que alguns vereadores não tinham conhecimento disso, o movimento dos profissionais de saúde continua, não acabou, apesar de toda aquela confusão aqui que foi dita em relação à audiência pública da saúde, o movimento continua. Em vários hospitais da cidade, unidades públicas, a IH não está sendo preenchida, esse é o ponto principal do movimento, não há greve, há apenas uma suspensão na confecção da autorização de internação hospitalar. O prefeito manteve a posição de não receber mais o comando de greve. Estamos aguardando que essa pedra seja retirada do caminho para que o prefeito possa conversar com os profissionais de saúde. E no intuito de facilitar isso, havia uma reunião marcada hoje, que eu também tinha achado estranho, mas estava marcada para hoje, para as 14h30, provavelmente, se eu não estou enganado, a pedido do vereador João Ricardo, uma reunião entre o comando de greve, comando dos funcionários, não é greve, comando dos funcionários, e o presidente da casa, vereador Jorge Felipe. Eu fui informado há pouco que o vereador está com problema de saúde, que não estava comparecendo à casa, não estaria comparecendo à casa hoje, e que não haveria essa reunião, que, segundo a informação que eu recebi, foi transferida para a semana que vem. Era uma reunião onde os profissionais viriam aqui conversar com o presidente para pedir a ele se ele podia, de alguma maneira, ajudar na reabertura ou na abertura das negociações em relação a isso. Eu queria só frisar que durante o nosso recesso e nessas 2 primeiras semanas que voltamos que a Câmara reabriu, foi anunciado um concurso público para a área da saúde, que traria vaga para 1.800 médicos. Eu tenho sido um constante defensor nesse microfone do concurso público. Mas sou um defensor do concurso público, mas não sou um idiota, espero. O concurso público, na minha opinião, é o melhor caminho para a ascensão. Tanto é que no próprio governo municipal, a Secretaria de Educação está aí pronta para fazer o concurso. Na área da saúde, depois de muita briga, de muita pressão, de muitos profissionais, de muitos vereadores cobrarem aqui a questão do concurso público, por quê? Que nós estamos cobrando dentro do que absolutamente está claro. O relatório de prestação de contas do secretário de Saúde de 2010 mostra que há uma carência de mais de 2.000 médicos na Secretaria de Saúde. Se há carência, a melhor maneira de colocá-los lá é através do concurso público, já que essas vagas não são nem para a saúde da família, onde a Prefeitura optou pelas organizações sociais. Então, não há outro caminho no seu concurso. Agora, a minha preocupação é ouvir neste microfone, como já ouvi de uma vez aqui durante o ano, o secretário dizer que não adianta fazer concurso porque os médicos não ficam. E o secretário, que é uma pessoa inteligentíssima, o secretário não tem nenhum distúrbio no aprendizado, conseguiu seguir a sua vida profissional, uma pessoa que tem uma boa percepção da vida e do mundo, já entendeu, e deveria ter entendido, acho que já entendeu, por isso que me assusta, um novo concurso para pagar R$ 1.400. É claro que esse concurso será um desastre. E depois vão pegar o microfone aqui e vão dizer, está vendo? Fizemos o concurso, não adiantou nada. Não há possibilidade de termos um concurso com salários incompatíveis, a mesma secretaria que anuncia através de uma terceirizada Domingo no Globo, que quer médicos para ganhar até R$ 15.000, para pagar através de MOES, quando faz o concurso e ela vai contratar, quer pagar 1.400. Há alguma coisa de errado. Quer dizer, essa secretaria que pensa tanto em mercado,
que tem uma visão tão grande de mercado, que tem experientes profissionais que vieram da iniciativa privada, não está entendendo que um concurso público, sem plano de cargo, sem carreira, esse cidadão não vai optar por aquilo, é claro que não vai ficar, ninguém vai ficar. Então, eu queria chamar a atenção mais uma vez disso, espero que isso não seja proposital, que seja um equívoco, fazer o concurso com um salário que não é o de mercado, sabendo que precisa desses profissionais, e que depois poderá dizer claramente, eu fiz o concurso, mas ninguém quis ficar. Eu espero que isso seja apenas um equívoco, mas é preciso, mais uma vez, discutir o que eu venho discutindo há 4, 5 meses aqui. Por isso, ainda estou aguardando as 2 assinaturas que faltam para a CPI da Política de Recursos Humanos, ou a Secretaria de Saúde. Entende que ela tem que redefinir a sua política de recursos humanos, redefinir. Não adianta só optar, pegar metade da secretaria e colocar sob o comando de OS, porque tem outra metade que funciona sem OS e que é preciso ter uma administração para ela e não fazer com que essa outra parte se derreta numa completa vergonha pública, como nós estamos vendo. Vimos o Hospital Rocha Maia fechar no penúltimo final de semana, falta de médicos na maternidade Alexander Fleming, falta de médicos no Hospital Paulino Werneck, e não é, como falei ontem até com o vereador Tio Carlos, esta falta e fechamento das unidades não é porque não existe no mercado. A desculpa dada pelo secretário à imprensa da última vez é que a falta de médicos na maternidade é por causa das aposentadorias. Então, isso seria uma autoagressão do secretário. A secretaria não planejou, não tinha planejamento para quem vai se aposentar e foi pega de surpresa porque as pessoas se aposentaram e não tinham substitutos. Então, não é isso. A situação é que nós não temos uma política de recursos humanos para a área da saúde. E isso é preciso ter política, seja política para o bem ou política para o mal. Uma matéria recente, 2 semanas atrás, da revista Época, mostra a política de recursos humanos do dono de uma grande empresa de seguro de saúde. Esse empresário, que é o dono de uma das maiores empresas de seguro-saúde do Brasil, disse na entrevista que ele está ganhando muito dinheiro, que a empresa dele está muito bem, é verdade, e que ele não deu sorte, ele investiu no mercado onde tem uma mão de obra barata, que é o médico. Ele declara isso com toda a sua voz e assina embaixo na revista Época de 2 semanas atrás. Ou seja, ele ganha muito dinheiro porque ele tem uma mão de obra muito barata, que é o médico. Então, acredito que a Secretaria de Saúde não tenha a mesma filosofia dessa empresa de seguro-saúde. Até porque as coisas são tão diferentes que o último bandido aí que foi perseguido ao sequestrar o ônibus, estava sendo atendido no hospital particular porque era proprietário de um bom plano de saúde. Viu que até o bandido entendeu que os hospitais públicos estão com dificuldade. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, o nobre vereador Carlinhos Mecânico. Boa tarde a todos. Vereador Jorge da SOS, te admiro muito. Senhor presidente, nobres vereadores, presidente da comissão dos direitos da criança e do adolescente, o Carlos, aos nobres dessa casa, uma boa tarde. A minha mensagem de hoje, eu venho ressaltar que está sendo discutido na Secretaria Municipal de Administração para a Casa Civil um projeto de valorização do administrador da Prefeitura do Rio de Janeiro, destinada à apreciação do secretário Guaraná, a fim de equacionar a situação de reajuste salarial da categoria. Espera-se que haja o reconhecimento ao apelo mencionado no referido instrumento, uma vez que se verificou que a remuneração desta categoria funcional está aquém da percebida por outras categorias de nível superior integrantes no âmbito da Prefeitura do Rio de Janeiro. Convém refletir que o administrador possui muitas funções na gestão de uma empresa e do serviço público. Este profissional desempenha seu papel, servindo de exemplo para funcionários, indicando os rumos que a instituição deve seguir, bem como toma decisões para atingir os objetivos e otimizar recursos da busca de eficiência e eficácia.
Na prática, o administrador se adequa à instituição e estabelece, por meio de planejamento, quais as metas prioritárias relacionadas à missão e visão da organização, para que sejam repassadas à equipe. Por outro lado, a demarcação do papel do administrador favorece a eficiência da definição real das atividades desenvolvidas dentro da organização. Isso representa o quê? Representa que nós, vereadores, independente do nível que nós saímos, de nossas regiões, que seja Zona Sul, Zona Norte, comunidade, nós aqui estamos preocupados com o desempenho e com o trabalho e com a função de cada um profissional do município. Como o vereador Paulo Pedro frisou, aqui na área da saúde, pelos médicos, o tio Carlos, que busca projetos na região lá da Zona Oeste, Jacarepaguá. O que nós queremos hoje é que realmente nós, vereadores, tenhamos uma força de podermos trabalhar junto ao município, porque 2012 é justamente ano de eleições. E a função nossa é o quê? É que 2011 nós mostremos a nossa força aqui na casa e que o município do Rio e todas as regiões vejam que os vereadores estão propensos a trabalhar e se ajudarem também e buscar um ideal, que é o engrandecimento do município do Rio de Janeiro. Porque ano que vem tem eleições e o que pintar a partir de certo mês do ano que vem vai ser maquiagem política. Então, nós, vereadores, não queremos essa maquiagem política. Nós queremos mostrar para que o povo nos apostou. É trabalhar e olhar e analisar com clareza cada classe que pertence, que cabe a todos nós aqui representar, respeitar e analisar e trabalhar por todas elas, tá? Esse é o meu boa tarde e muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, novo vereador Israel Atleta. Boa tarde, amigos vereadores, vereadoras, Carlinhos Mecânico, tio Carlos, todos os vereadores presentes, os gabinetes, boa tarde a todos, a mesa, o presidente. Hoje eu estou bastante assim ansioso, eu queria deixar de falar hoje, porque eu tive mais uma experiência assim para lançar aí uma campanha do Israel Atleta, que é uma vez por semana, vir de bicicleta, aí vai ser todas as quartas-feiras. Então, eu tenho que utilizar a Avenida Brasil para chegar até aqui. Eu saí de Vigário Geral, até aqui a Câmara eu gastei 1 hora e 23 minutos. A volta eu gastei bem mais, porque eu tive que carregar a bicicleta nas costas, inclusive, aí na área da rodoviária. E até que eu fiz uma indicação ao Poder Executivo, que as ciclofaixas para a linha amarela, linha vermelha e Avenida Brasil. Pode parecer assim uma coisinha fantástica, mas não é, porque tantas coisas tão difíceis nós já conquistamos, e o prefeito também. Então, acho que isso não vai ser difícil, não, porque vai melhorar bastante, que é muito complicado. Tem muitos lugares na altura da Avenida Brasil que ainda tem muitos buracos. Agora tem uma altura que já está bem, o asfalto realmente está liso. Então, os nossos amigos que aqui estão, aqueles que não puder vir de bicicleta, pode até vir de ônibus, né, tio Carlos? Tirar um dia por semana, né, para a gente começar uma campanha em relação ao meio ambiente, porque eu costumo dizer assim, que o futuro dos nossos netos, se a gente não se preocupar com o meio ambiente, nós vamos ter muitas pessoas morrendo mais do que hoje. Então, eu acho que não é falar isso, para falar você não precisa ser formado na faculdade, você simplesmente tem que ter experiência de vida e ser conhecedor. Então, eu acho que para mim foi uma experiência boa, a experiência boa está tendo aqui também com os vereadores, que estão junto comigo na união que eu preguei no primeiro dia. Então, nós estamos unidos, aqui nós estamos para um ajudar o outro. Eu acho que essa parte é fundamental, analisar também, junto com o prefeito do Rio, chamar também a atenção, que ele venha ajudar a gente também, nós vereadores, porque tanto ele precisa de nós como vereadores, como nós também precisamos do prefeito,
E o mais importante disso tudo, sabe o que que é? É o Rio de Janeiro, são os eleitores que apostaram na prefeitura, são os eleitores que apostaram nos vereadores, como são 51 vereadores, e que está espalhado pelo Rio de Janeiro, o que é chamado reduto. Mas como o tio Carlos um dia disse aqui na posse, que nós somos vereadores do Rio de Janeiro. Então, se você está vendo lá um projeto meu lá na Zona Sul, é porque eu sou o vereador da Zona Sul também. Não sou só o vereador das comunidades carentes, aonde, quando eu vim para o Rio de Janeiro, o primeiro lugar que eu fui morar foi na comunidade carente chamado Favela, que foi Vigário Geral. Então, até hoje, em Vigário Geral, graças a Deus, nas pesquisas que foram feitas aí, a gente já está em segundo lugar dentro do Rio de Janeiro, na expectativa que me traz um orgulho muito grande. Quero agradecer a todos vocês, meus amigos, minhas amigas, toda a casa do Legislativo. Muito obrigado. Não havendo mais vereador inscrito, a sessão fica suspensa até 13h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira utilizar a palavra, a presidência suspende os trabalhos até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Votada a matéria, votada destinada ao grande expediente, passe a seu prolongamento. A mesa dará proposição recebida. Requerimento 34 de 2011, de autoria do vereador João Mendes Jesus. Requerimento da diretora do Regimento Interno da Secretaria de Deus, também da Constituição da Constituição da Constituição, contrato de funcionamento da Constituição, as formas de combate aos preconceitos étnicos, bem como a perseguição pública. Aprovado. Requerimento sem número do nobre vereador Carlos Bolsonaro. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada do projeto número 1220227 que confere a utilidade pública ABTHMA, Associação Brasileira dos Usuários de Medicina e Terapias Holísticas do Meio Ambiente. Informa que a matéria já conta com os pareceres das comissões. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número do vereador Carlinhos Mecânico. Requer a mesa diretora, com fulcro no artigo 206, inciso 6 do Regimento Interno, a retirada do projeto de lei 945 de 2011, da ordem do dia, de minha autoria. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1325 de 2011, da autoria do vereador Carlos Bolsonaro. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao juiz federal Dr. Marcelo Leonardo Tavares, professor de Direito Previdenciário da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1329 de 2011, de autoria do vereador professor Washington. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto à professora Iolires Cátia Paz Alves, diretora do CIEP Glauber Rocha, pelos serviços prestados à cidade. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1330 de 2011, de autoria do vereador professor Washington. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de Mestre Pedro Ernesto ao campeão de UFC, José Aldo da Silva Oliveira Júnior, pelos serviços prestados ao esporte brasileiro. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1331 de 2011, de autoria do nobre vereador Jorge Braz. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de Pedro Ernesto à senhora Margarete Bouri, ou Burri. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1332 de 2011, de autoria do nobre vereador Jorge Braz. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de Mestre Pedro Ernesto ao senhor Ivan Zettel. Nobres vereadores concordam, permaneçam como estão.
Aprovado. E o requerimento número 1936 de 2011, de autoria do vereador Dr. Gilberto. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito pertenente ao senhor Antônio Carlos Mantuano Sabato, vice-presidente do Botafogo Futebol e Regatas, por relevantes serviços prestados em prol da comunidade do Rio de Janeiro. Os vereadores concordam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, passe a ordem do dia. Pela ordem, novo vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, senhores vereadores, fazer essa questão pela ordem, enfim, confunde-se até como comunicação de liderança, mas gostaria de fazer uma saudação toda especial, até porque sou conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção aqui do Rio de Janeiro, ao Dia do Advogado. É uma profissão que, efetivamente, ninguém pode deixar de reconhecer o seu valor para a democracia, pelos seus princípios históricos, uma verdadeira profissão que, se a gente tivesse que colocar um dos principais esteios da democracia, consiste na profissão do advogado. Então, nada mais justo que a gente faça aqui essa justa homenagem, querendo dizer que a tradicional, e aí é comunicar para aqueles colegas, e não só os colegas, mas os assessores, que todos os vereadores têm no seu corpo de assessores advogados, né? Dizer que a tradicional caminhada do advogado esse ano vai ser dia 28 de agosto, vai ser realizada a concentração, está marcada para as 8 horas da manhã, na Avenida Atlântica, esquina com a Figueiredo de Magalhães. Então, aqueles advogados que quiserem prestigiar a tradicional caminhada do advogado, por favor, lá compareçam, mandando, obviamente, um abraço todo especial ao presidente Adi Damus, que é presidente da Ordem dos Advogados aqui na seção do Rio de Janeiro, que muito bem conduz a nossa ordem, com mais de 80% de aprovação após segundo mandato e segunda gestão da sua atual diretoria. Então, fica aqui desde já esses nossos registros, tendo em vista, e aí agora, para encaminhar aqui, senhor presidente, tendo em vista a baixa quantidade de vereadores do plenário, não me resta outra alternativa, senão pedir verificação de quórum. Muito obrigado, senhor presidente. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, o veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 138... Perdão, a presidência vai refazer a fala. Ok, a presidência vai refazer a fala. Solicitada a verificação de quórum pelo nobre vereador Roberto Monteiro. A presidência solicita os vereadores que registrem as suas presenças no painel. A presidência vai encerrar a verificação. Encerrada a verificação, presente no painel 13, senhores vereadores, não há quórum para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.